Salomão edifica o templo do Senhor. Hirão, rei de Tiro, enviou os seus subordinados a Salomão, quando ouviu que o haviam ungido rei em lugar de seu pai, porque Hirão havia sido sempre muito amigo de Davi. Então Salomão mandou dizer a Hirão: Tu sabes que meu pai Davi não pôde edificar um templo ao nome do Senhor, seu Deus, por causa das guerras que o cercaram, até que o Senhor lhe pôs os inimigos sob os pés. Mas o Senhor, meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados, não tenho adversário, nem sofremos ameaça alguma. Por isso, pretendo edificar um templo ao nome do Senhor, meu Deus, conforme o Senhor prometeu a meu pai Davi, dizendo: Teu filho, que estabelecerei no trono em teu lugar, edificará um templo ao meu nome. Portanto, dá ordem para que se cortem cedros do Líbano para mim, os meus servos acompanharão os teus servos, eu te pagarei o salário dos teus servos, conforme tudo o que disseres, porque tu sabes que entre nós não há ninguém que saiba cortar madeira como os sidonios. Quando ouviu as palavras de Salomão, Hirão se alegrou muito e disse: Bendito seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho sábio sobre este povo tão grande. Então, Hirão mandou dizer a Salomão: Recebi a tua mensagem. Atenderei o teu pedido a respeito das madeiras de cedro e de cipreste. Os meus servos as levarão do Líbano até o litoral, e farei conduzi-las em jangadas pelo mar até o lugar que me designares, ali as desamarrarei, e tu as receberás. Em troca, tu atenderás o meu desejo, dando sustento ao meu palácio. Assim, Hirão fornecia madeira de cedro e de cipreste a Salomão, conforme a vontade deste. E Salomão dava anualmente a Hirão 20.000 coros de trigo e 20 coros de azeite batido, para sustento do seu palácio. O Senhor deu sabedoria a Salomão, como lhe havia prometido. E houve paz entre Hirão e Salomão, e eles fizeram aliança entre si. Os preparativos para edificar o templo. O rei Salomão reuniu 30.000 homens de todo o Israel para o trabalho forçado. Ele os enviava ao Líbano em grupos de 10.000 ao mês, um mês ficavam no Líbano e 2 meses descansavam em casa. Adonirão era responsável pelos trabalhadores. Salomão também tinha 70.000 carregadores e 80.000 cortadores de pedra nas montanhas, foram os 3.300 mestres de obra que supervisionavam aquele serviço, dando ordens aos trabalhadores. Por determinação do rei, eles cortaram pedras grandes e de alto valor, para fazerem o alicerce do templo com pedras lavradas. Os construtores de Salomão, os de Hirão e os Gebalitas as lavraram e prepararam as madeiras e as pedras para edificar o templo. Por determinação do rei, eles cortaram pedras grandes e de alto valor, para fazerem o alicerce do templo com pedras lavradas. Os construtores de Salomão, os de Hirão e os Gebalitas as lavraram e prepararam as madeiras e as pedras para edificar o templo. Salomão edifica o templo. 480 anos depois que os israelitas saíram da terra do Egito, no mês de Zaiv, o segundo mês, no 4º ano do seu reinado sobre Israel, Salomão começou a edificar o templo do Senhor. O templo que o rei Salomão edificou ao Senhor tinha 60 covados de comprimento, 20 covados de largura e 30 covados de altura. O pórtico na entrada do santuário do templo tinha 20 covados de comprimento, de acordo com a largura do templo, e 10 covados de largura. Ele fez janelas de treliças fixas para o templo. Edificou andares em torno do templo, encostados na parede, tanto do pátio como do santuário interior, fazendo assim salas laterais ao redor. A sala de baixo tinha 5 covados. A do meio, 6 covados, e a terceira, 7 covados de largura. Do lado de fora, ao redor do templo, fez pilastras de reforço, para que as vigas não se apoiassem nas paredes do templo. As pedras para a edificação do templo eram lavradas na pedreira, de modo que não se ouviu barulho de martelo, nem de machado, nem de qualquer outro instrumento de ferro no templo, durante a construção. A porta para as salas laterais do meio estava no lado direito do templo, e havia escadas espirais para subir ao andar do meio e deste ao terceiro. Assim, ele construiu e terminou o templo, cobrindo-o com vigas e tábuas de cedro. Também construiu os andares, ao redor de todo o templo,
de 5 covados de altura. E os ligou ao templo com madeira de cedro. Então a palavra do Senhor veio a Salomão, dizendo: Se andares nos meus estatutos, executares os meus preceitos e obedeceres a todos os meus mandamentos, seguindo-os, te confirmarei a palavra que falei a Davi, teu pai, a respeito deste templo que estás edificando, e habitarei no meio dos israelitas e não desampararei o meu povo Israel. Assim, Salomão edificou e terminou o templo. Também cobriu as paredes do templo por dentro com tábuas de cedro, desde o soalho do templo até o teto, cobriu tudo com madeira por dentro, e cobriu o soalho do templo com tábuas de cipreste. A 20 covados do fundo do templo, fez uma parede de tábuas de cedro até o teto, e por dentro a preparou para o santuário interior, isto é, para o lugar santíssimo. O templo, isto é, o pátio em frente do lugar santíssimo, tinha 40 covados de comprimento. O cedro do templo por dentro era lavrado de botões e flores abertas. Tudo era cedro, não se via pedra alguma. No meio do templo, na parte mais interna, preparou o santuário interior, para pôr ali a arca da aliança do Senhor. Por dentro, o santuário interior tinha 20 covados de comprimento, 20 de largura e 20 de altura, e Salomão o revestiu de ouro puro. Também cobriu de cedro o altar. Salomão revestiu de ouro puro o interior do templo e estendeu correntes de ouro diante do santuário interior, que também revestiu de ouro. Assim, ele revestiu de ouro puro todo o templo, também revestiu de ouro todo o altar do santuário interior. No santuário interior, fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um com 10 covados de altura. As asas de um querubim tinham 5 covados cada uma, de modo que havia 10 covados de uma extremidade à outra das asas. O outro querubim era igual, ambos os querubins tinham o mesmo tamanho e a mesma forma. Cada querubim tinha 10 covados de altura. Ele pôs os querubins no santuário interior, com as asas abertas, de modo que a asa de um encostava numa parede, e a do outro, na outra parede, e no meio do santuário as asas tocavam uma na outra. Ele também revestiu de ouro os querubins. E entalhou todas as paredes ao redor do templo com querubins, palmas e palmas abertas, tanto na parte interna quanto na externa. Também revestiu de ouro o soalho do templo, tanto na parte interna quanto na externa. E fez portas de madeira de oliveira para a entrada do santuário interior. Os batentes tinham forma de pentágono. Assim fez as 2 portas de madeira de oliveira, e entalhou-as de querubins, de palmas e de flores abertas, que revestiu de ouro, assim como os querubins e as palmas. Fez também para a porta do templo batentes de madeira de oliveira em forma quadrada, as 2 portas eram de madeira de cipreste, e as 2 folhas de uma porta moviam-se por dobradiças, como também as 2 folhas da outra porta. Ele as lavrou de querubins, de palmas e de flores abertas e as revestiu de ouro batido. E também construiu o pátio interior com 3 camadas de pedras lavradas e uma camada de vigas de cedro. O alicerce do templo do Senhor foi colocado no mês de Zaiv do 4º ano. No 11º ano, no mês de Bul, que é o 8º mês, o templo foi terminado com todas as suas orientações e plantas. Salomão levou 7 anos para construí-lo. Salomão edifica um palácio. Salomão construiu também o seu palácio, levando 13 anos para acabá-lo. Construiu ainda a casa do bosque do Líbano, de 100 covados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura, sobre 4 fileiras de colunas de cedros, com vigas de cedro sobre as colunas. No alto havia uma cobertura de cedro, sustentada por 45 colunas, em fileiras de 15. Havia 3 fileiras de janelas, uma janela de frente para outra. Todas as portas e esquadrias eram quadradas, as janelas ficavam em 3 fileiras, uma de frente para outra. Depois, Salomão fez um pátio de colunas de 50 covados de comprimento e 30 de largura, em frente dele, fez outro pátio, com suas respectivas colunas e degraus. Também fez o salão do trono onde julgava, isto é, o salão do tribunal, revestido de cedro desde o soalho até o teto.
O palácio onde morava, no pátio em frente, era semelhante a este. Também para a filha do faraó, que ele tomara por mulher, fez um palácio semelhante ao salão do trono. Todas essas construções eram de pedras valiosas, cortadas sob medida com uma serra, nos seus lados interior e exterior, e isto desde o alicerce até o beiral do teto, e por fora até o grande pátio. Os alicerces eram de pedras valiosas, pedras grandes, de 10 e de 8 covados, e por cima delas havia pedras valiosas, lavradas sob medida, e madeira de cedro. O pátio grande tinha em redor 3 camadas de pedras lavradas. Com uma camada de vigas de cedro, assim era também o pátio interior do templo do Senhor e o pórtico do templo. As obras do templo. O rei Salomão mandou trazer Hirão de Tiro. Ele era filho de uma viúva, da tribo de Naftali, e seu pai era um homem de Tiro que trabalhava o bronze. Hirão tinha conhecimento, habilidade e competência para fazer todo tipo de objeto de bronze. Ele veio ao rei Salomão para fazer toda a obra necessária. Fez as 2 colunas de bronze, cada uma com 18 covados de altura e 12 covados de circunferência. Também fez 2 capitéis de bronze fundido para colocar no alto das colunas, cada capitel tinha 5 covados de altura. Havia redes de malha e correntes entrelaçadas para os capitéis que estavam no alto das colunas, 7 para cada capitel. Assim fez as colunas, fez também 2 fileiras de romãs em redor sobre uma rede. Para cobrir os capitéis que estavam no alto das colunas, assim fez com cada um dos capitéis. Os capitéis no alto das colunas do pátio tinham o formato de lírios e mediam 4 covados de altura. Em cada um dos capitéis das 2 colunas, justamente em cima do bojo que estava junto à rede, havia 200 romãs enfileiradas em redor. Depois ele levantou as colunas no pátio do templo. Quando levantou a coluna direita, pôs-lhe o nome de Jaquim, e quando levantou a coluna esquerda, pôs-lhe o nome de Boaz. O alto das colunas tinha formato de lírios. E assim encerrou-se o trabalho das colunas. Ele também fez o tanque de metal redondo de 10 covados de diâmetro, 5 covados de altura e 30 de circunferência. Por baixo da sua borda em redor havia botões que o circundavam, 10 em cada côvado, contornando o tanque em 2 fileiras de botões, fundidas juntamente com o tanque. O tanque estava fixado sobre 12 bois, 3 dos quais estavam voltados para o norte, 3 para o ocidente, 3 para o sul e 3 para o oriente. O tanque ficava sobre eles, e os quadris deles estavam voltados para dentro. Ele tinha 4 dedos de espessura, e a borda era como a de um copo, como flor de lírio, tinha capacidade para 2000 batos. Fez também os 10 suportes de bronze, cada um tinha 4 covados de comprimento, 4 de largura e 3 de altura. Os suportes eram assim, tinham painéis que estavam fixados em molduras, e sobre os painéis que estavam em molduras havia leões, bois e querubins, bem como nas molduras em cima, e debaixo dos leões e dos bois havia grinaldas pendentes. Cada suporte tinha 4 rodas de bronze com eixos de bronze, e os seus 4 cantos tinham apoios debaixo da pia, apoios fundidos com grinaldas de cada lado. A sua boca ficava dentro de uma coroa de um côvado de altura, em forma de pedestal, com um côvado e meio de diâmetro. Nessa boca também havia entalhes, e os seus painéis eram quadrados, não redondos. As 4 rodas ficavam debaixo dos painéis, e os seus eixos ficavam no suporte. A altura de cada roda era de um côvado e meio. As rodas eram como as de um carro, seus eixos, seus aros, seus raios e seus cubos, todos eram fundidos. Havia 4 apoios nos 4 cantos de cada suporte, formando uma só peça com o suporte. No alto de cada suporte havia um cinto redondo, de meio côvado de altura. Também no alto de cada suporte havia apoios e painéis que faziam parte dele. Nas placas dos seus apoios e nos seus painéis lavrou querubins, leões e palmas, conforme o espaço que havia em cada uma, com grinaldas em redor. Deste modo fez os 10 suportes, todos com a mesma fundição, a mesma medida e o mesmo entalhe. Também fez 10 pias de bronze, em cada uma cabiam 40 batos,
e cada pia era de 4 covados, e cada uma delas estava sobre uma das 10 bases. E pôs 5 suportes à direita do templo e 5 à esquerda. O tanque, porém, pôs ao lado direito do templo, voltado para o sudoeste. Hirão também fez as caldeiras, as pás e as bacias. Assim acabou de fazer toda a obra que executou para o rei Salomão, para o templo do Senhor, isto é, as 2 colunas, os globos dos capitéis que estavam sobre o alto das colunas, e as 2 redes para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam sobre o alto das colunas, e as 400 romãs para as 2 redes, isto é, 2 fileiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam em cima das colunas, os 10 suportes e as 10 pias sobre os suportes, o tanque e os 12 bois debaixo dele, as caldeiras, as pás e as bacias. Todos esses objetos que Hirão fez para o rei Salomão, para o templo do Senhor, eram de bronze polido. O rei os fez fundir na planície do Jordão, num terreno argiloso que havia entre Sucote e Zartã. Mas Salomão deixou de pesar esses objetos porque eram muitos, não se averiguou o peso do bronze. Salomão também fez todos os utensílios para o templo do Senhor, o altar de ouro e a mesa de ouro, sobre a qual estavam os pães consagrados, os castiçais de ouro puro, 5 à direita e 5 à esquerda, diante do santuário interior, as flores, as lâmpadas e as tenazes, também de ouro, e as taças, os espritadores, as bacias, as colheres e os braseiros, de ouro puro, e as dobradiças para as portas do santuário interior, isto é, o lugar santíssimo. E as das portas do templo, isto é, do santuário, também de ouro. Assim, encerrou-se toda a obra que o rei Salomão fez para o templo do Senhor. Então, Salomão trouxe as coisas que seu pai Davi tinha consagrado, isto é, a prata, o ouro e os utensílios, e os depositou nos tesouros do templo do Senhor.